Amados irmãos, estamos novamente reunidos para falar sobre um personagem, um ser humano, um espírito de altíssimo nível, de altíssima elevação. Comemoramos a sua vinda a este planeta, comemoramos a sua presença entre nós neste dia 4 de outubro, mas sempre nos lembramos dele porque nos faz ser mais capazes como seres humanos de chegar à angelitude. Nós estamos falando de Francisco de Assis. Nosso Francisco nasce na Itália em setembro de 1181 e vem a desencarnar 44 anos depois, em 1226, tendo sido canonizado pela Igreja Católica 2 anos após a sua morte. Por aí já imaginamos o quanto ele foi positivo, o quanto ele foi exemplo, o quanto ele renovou toda a vida de vivência do Evangelho na sua época. Ele foi um grande admirador da natureza, como todos sabemos. Conta-se que os pássaros e os animais ouviam as suas pregações. E nós podemos imaginar o quanto de carinho, de presença, de amorosidade esse nosso irmão Francisco possuía por todos os seres. E a natureza vivia nesse amor a sua grande relação, o seu grande contato. Era um poeta apaixonado, um místico fervoroso, mas era, acima de tudo, um ser humano. Ele era alegre, terno, simples e amoroso, uma criatura de paz e de bem, com estima, consideração e simpatia por todos que se aproximavam dele. Ele amava intensamente a Jesus e a Maria. Sua mãezinha foi a grande influência das melhores qualidades. Ela era meiga, firme, cristã fervorosa e toda dedicada à família. Foi ela que passou a Francisco as condições adequadas da educação cristã. Com o pai, ele se forma comerciante com grande inteligência e proveito. Era como jovem, até como jovem dos dias de hoje, jovem alegre, amante da música, das festas, e tinha muito recurso, tinha muito dinheiro. Seu pai era um grande comerciante de Assis. Francisco, quando jovem, adorava banquetes, noitadas de diversão, cantar serenatas para as belas damas da sua cidade. Era um líder da sua juventude. Na sua época havia conflitos armados, guerras frequentes entre as cidades, senhores feudais brigando e disputando espaço com os burgueses que recém começavam a enriquecer e a manejar o comércio. Essas lutas eram conhecidas como as lutas entre os maiores, os nobres, e os menores, a classe burguesa emergente. E além disso, ainda havia lutas entre o imperador do Sacro Império, o Papa, como chefe espiritual, e os interesses de conflito permanente, que geravam guerras reais, sendo Assis um ponto estratégico entre o caminho de Roma à Alemanha. Muitas vezes a cidade trocou de bandeira, trocou de conquistador. O nobre Francisco, jovem Francisco, não nobre ainda de direito, mas nobre pelo seu caráter, pela sua condição, almejava fortuna, fama e também o título verdadeiro de nobreza. Portanto, ele participava da sua época e da sua juventude e se engajou numa guerra contra a Perúzia, onde os nobres haviam declarado guerra à comuna de Assis. Durante os combates, ele cai prisioneiro e é levado à prisão, onde permanece longos meses, numa época de gelo, numa época fria. Na prisão, apesar do sofrimento, o seu temperamento alegre e o seu amor pela música fizeram com que ele auxiliasse os seus companheiros e não entrasse em desespero. E atribui-se a ele o dito de que, como quereis, os companheiros, que eu fique triste, sabendo que grandes coisas me esperam pelo mundo. O mundo inteiro ainda falará de mim. Note que na empolgação da juventude, mesmo sem ter noção completa daquilo que o esperava, o seu espírito já se manifestava em grandiosidade, já sabia que ele tinha algo a dar ao nosso mundo. Mas Francisco achava que era ainda relativo à vida material. Quando ele sai da prisão, todo aquele primeiro choque da insalubridade havia enfraquecido o seu organismo e ficou isolado, ficou sem poder sair da cama.
Quando ele finalmente conseguiu melhorar, não era mais o mesmo. Sentia-se já diferente, sem saber o porquê, sem saber se era devido à doença e ao enfraquecimento. Mas, olhando a sua biografia, nós sabemos que foi o caminho, que a espiritualidade, que Deus resolve fazer o início da sua conversão. Francisco não sentia mais prazer como antes, nas festas, nas cantigas, nos banquetes. Começou então a reconhecer a leviandade dos prazeres que ele vivia, puramente terrenos. E apesar de ainda não buscar a verdade divina, a lei divina, ele já se esforçava para a sua conversão, para ser o Francisco que nós conhecemos. Mas ele ainda tinha a ambição da fama, sonhava com a glória das armas que se conquistava nos campos de batalha para poder adquirir títulos de nobreza para a sua família. E ele se engaja numa luta a favor do Papa, com o conde de Assis da ocasião. Quando vai partir para a campanha, Deus lhe reserva uma surpresa e ele não pode partir por uma febre repentina. E ouve uma voz na sua intimidade que lhe diz: Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? E ele responde: servir ao Senhor, é claro. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? E Francisco para e diz: Senhor, o que quereis que eu faça? E a voz lhe diz: volta a Assis, e ali te será dito. Francisco começa então a ter o contato com a espiritualidade. Além disso, no retorno a Assis, nada mais era como antes. Ele se dedica à oração e à meditação, tentando encontrar respostas para suas dúvidas e inquietações. Passa a enxergar o mundo com outros olhos e outro coração. Nesse meio tempo, ele vai em busca de respostas a Roma e tem a sua primeira experiência de despojamento. Tira os seus pertences, as suas roupas ricas e doa a um mendigo, voltando para casa sem aqueles pertences e percebendo a beleza desse seu movimento a favor do próximo. Em 1206, nessa mesma época, e passeando pelas campinas de Assis, ele vê um leproso, que era o grande óbice do seu sentimento, a grande dificuldade que Francisco tinha. Sempre havia sido repugnante a presença daquelas criaturas sofridas para Francisco. Mas nessa ocasião, movido por uma força superior, ele desce do cavalo e coloca todo o seu dinheiro nas mãos plenas de sangue e sofrimento daquele leproso e dá no leproso um beijo de amizade. Depois disso, falando a respeito desse momento, Francisco manifesta que o que antes era amargo e difícil para ele, mudou-se em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, ele pôde então compreender o mundo, afastar-se dele e entregar-se a Deus. Um momento de conversão, um momento de mudança na sua vida. Existe um outro momento associado a esse bem próximo, quando ele entra na capela de São Damião e, orando para um crucifixo que tinha uma grande concentração de piedade popular, ele ouve uma voz vinda do crucifixo que lhe diz: Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. E imaginando que a igreja fosse a igreja material, física que ele estava ali naquele momento, ele vai à sua casa, vende uma grande quantidade de tecidos finos, traz o dinheiro e coloca nas mãos do sacerdote que cuidava da igreja, passando ele também a fazer parte da construção. Imaginemos que o pai dele não acha isso nada bom, porque o senhor Bernardone, além de rico e próspero, tinha só a visão material bem concentrada. Bernardone não se convence com a sanidade do filho, não consegue compreender essa atitude e chega a ponto de fazer um julgamento público, que é famoso na biografia de Francisco, exigindo que o filho, em público, na praça pública, devolva tudo o que era do Bernardone, do seu pai. E Francisco faz isso.
de tal maneira que até a roupa do corpo que tinha sido dada pelo Pai, ele se despoja e fica nu em frente de todos que o admiravam. Quem o acolhe é o bispo de Assis, que o protege com seu manto. A partir daí, Francisco passa a fazer uma vida de dedicar-se à oração, ao auxílio aos necessitados com a sua própria boa vontade, atendendo os leprosos e fazendo da sua vida uma vida de mendicância. Era, portanto, uma loucura para a população daquela época. E nós podemos imaginar que para hoje também, se um jovem nosso de classe média alta se dedicasse a atender os pobres, abandonasse todos os seus bens, deixasse o seu celular, o seu conforto, o seu automóvel e fosse percorrer as ruas da Cracolândia para poder ajudar aquelas criaturas, seria internado rapidamente pela família. Sim ou não? E os contemporâneos de Francisco achavam, sim, que ele era meio maluco. Nada mais fazia sentido para Francisco a não ser o trabalho de dedicar-se ao seu próximo sofrido e a restaurar as igrejas, que haviam muitas capelas destruídas ao redor da sua região. Mas chegou um momento que ele percebeu que a obra de restauração estava terminando, restauração física, e começou a questionar-se o que o Pai, o que Deus pediria dele, estava pedindo dele. E nesse momento, fazendo uma leitura do Evangelho, ele vê e lê o trecho que diz que os apóstolos deviam seguir pelo mundo sem túnicas, nem bastão, nem sandálias, nem provisões, sem dinheiro no bolso. A partir daí, ele percebe e define que essa é exatamente a atitude e a ação que ele deseja de todo o coração. E começa a viver a pura letra do Evangelho, repetindo sempre para si e seus companheiros: nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse exemplo, que nos dias de hoje seria traumático e revolucionário, no melhor sentido da revolução moral, da revolução de amor, começa a atrair outros malucos, entre aspas, como ele. O primeiro é Bernardo de Quintaval, que também, como ele, vinha de uma família de altas posses, de gente muito rica. Mas ouvindo Francisco e conhecendo Francisco, trazendo-o para conviver, percebe a verdade daquele ser humano maravilhoso. E Bernardo resolve segui-lo. Doa todos os seus bens aos pobres e passa a viver como Francisco. Isso feito porque Francisco o orientou que a definição de como segui-lo deveria ser a partir do Evangelho. E ao abrirem o Evangelho ambos, numa missa no dia seguinte a essa conversa, o Bernardo vê no Evangelho a frase que diz: se queres seguir-me, se queres ser perfeito, vende o que tens, dá aos pobres e depois vem seguir-me. E o Bernardo fez isso, já dando andamento, dando sequência ao grupo que se identificaria em plenitude com a alma franciscana. E também os sacerdotes começam a se aproximar daquela vivência que nós não conseguimos sequer imaginar, a potência, a amorosidade que agregava as pessoas ao seu redor. O primeiro sacerdote que se torna um sacerdote franciscano é o Silvestre. E a frase que ele diz é muito interessante. Ele diz para si mesmo: como posso eu, sacerdote e já idoso, ser menos generoso do que esses jovens e ricos? E ele então vem buscar a companhia de Francisco e trabalhar como Francisco na ajuda aos seus irmãos. Mas Francisco era muito religioso e ele não veio para derrubar a igreja que existia. Ele vai a Roma pedir a aprovação do Papa, era Inocêncio III. E o Papa, tendo tido uma visão
da figura de Francisco apoiando as colunas da igreja de Latrão, que é considerada a igreja-mãe de todas as igrejas da cristandade, ele reconhece em Francisco uma criatura capaz de motivar uma revivência do Evangelho, uma revivência da vida cristã, e dá a autorização para que eles participem dos esforços de atendimento e das obras religiosas nas igrejas. E naquela época a igreja realmente mandava. Se Francisco não tivesse a aprovação, o seu trabalho teria sido muito mais dificultado. Mas a sua amorosidade era tal que ele tinha a conquista dos seus semelhantes por esse amor. Tanto que ele vai, nós estamos na época da Quinta Cruzada, e a invasão pelos cruzados da região do Oriente, da região de Jerusalém, era iminente. Francisco vai até o sultão, propondo paz, propondo uma troca, propondo uma ambivalência das duas religiões, a religião muçulmana e da religião cristã. O momento de ação dos ocidentais na retomada de Jerusalém era muito em função do parâmetro da conquista religiosa. E Francisco vai exatamente para neutralizar isso. E vai sem nada, na sua pobreza, na sua simplicidade, e é atendido pelo sultão e volta depois, tendo mantido com ele um bom entendimento. E esse fato tão interessante foi repetido agora pelo nosso Papa Francisco. Ele também foi ao Egito e a Abu Dhabi fazer essa visita ao grande imã da mesquita de Al-Azhar. E aí eles também propõem uma aceitação e equilíbrio, o respeito e o fraterno sentimento de convivência entre as duas religiões. O nosso Francisco, não à toa, também Francisco, se torna o primeiro Papa a pisar em território do muçulmano, o território do Islã. O nosso Francisco Santo, nosso Francisco de Assis, veio a falecer em 3 de outubro. Ele morre cantando as suas glórias. Ele pede que sejam trazidas as memórias, os escritos da Santa Ceia, um propósito de vida que manifestou essa vivência do Evangelho com toda a beleza. Ele recebe, um pouco antes da sua passagem, a visão de um serafim que transforma as mãos e pés de Francisco com os seus estigmas do Cristo. Ele fica com as marcas da santidade no seu próprio corpo. Isso é impressionante para nós todos e principalmente para a Igreja Católica. Para nós que somos espiritualistas e espíritas, há todo um conjunto de informações que mencionam que Francisco, na verdade, é para nós mais do que um exemplo, é um pilar da nossa fé. Ele teria sido João Evangelista, o João, o apóstolo amado do nosso Mestre Jesus, o apóstolo que cuida da nossa mãe Maria, depois que Jesus desencarna, depois que Jesus passa pelo madeiro infame. E tendo vindo então como Francisco, ele vem reviver essa vida de identificação plena com o Evangelho e com Jesus, amando realmente o próximo e amando a Deus acima de tudo. É fácil para nós que temos a aceitação das informações por meio mediúnico entendermos que essa personalidade de Francisco representa mais um passo no aperfeiçoamento desse espírito de altíssima luz. Esse mesmo espírito que anos mais tarde, já na época da codificação, vem a participar ativamente, manifestando para os médiuns que atenderam a Kardec as suas visões e as suas orientações na codificação. E isso teria sido dito ao próprio evangelista por Jesus. Segundo o próprio João mencionou, que ele estaria atuante quando viesse o Consolador.
para nós é fácil perceber essa contribuição do evangelista como espírito comunicante nas obras de Kardec, nas obras de Husserl. Um fato curioso é que a famosa oração de São Francisco atribuída a ele não é de fato caracterizada, não é de fato reconhecida como de sua origem. Apesar de traduzir toda a beleza da sua filosofia, da sua atitude de vida, ela não tem nenhuma referência clara, organizada e científica de ser da sua autoria. Mas nós sejamos talvez um pouco mais ambiciosos na nossa especulação ou na nossa aceitação de que essa autoria, no mínimo, foi inspirada pelo nosso nobilíssimo Francisco. Então, além disso, hoje nós temos uma manifestação presente desse mesmo ideal. Para nós, no movimento de amor ao próximo, os nossos mentores são semelhantes na sequência e no acompanhamento e no exemplo de vida que vão nos servir de balizamento e de orientação. Nós temos Fabiano de Cristo, um frei da mesma maneira, um frei dedicado a partir da experiência humana, que assim como Francisco, o nosso Fabiano de Cristo viveu, tendo sido aquinhoado, tendo conquistado uma grande riqueza, doa tudo de si para servir aos pobres, semelhante, muito semelhante àquele Francisco que ele tanto amava como seu exemplo. E também nós temos o nosso amado Bezerra, que segue o mesmo exemplo de dedicação completa aos pobres. Esse amor presente é a grande chama que nos incentiva, que nos faz, dentro da nossa medida, podermos também atender aos necessitados que se apresentam na nossa casa, buscando cura, buscando acolhimento, buscando entendimento dessa lei divina de se movimentar na direção do próximo. E nós temos o nosso amado Chico Xavier, não à toa Francisco, que recebe uma comunicação dele, de Francisco de Assis, belíssima, falando da realidade espiritual, falando de como é bonito estar ligado a Jesus nesse exercício de doação ao próximo. Eu vou ler só alguns trechinhos para não tornar muito cansativo, mas isso está na nossa revista O Consolador e vale muito a pena ler. É muito bonita a mensagem. Foi em agosto de 51 e o Chico Xavier recebe então a mensagem mediúnica do nosso Francisco de Assis, onde ele diz: o Calvário do Mestre não é somente secura e aspereza. Daquele monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que vão dessedentar a alma dos séculos. As flores que desabrocharam naquele entendimento de angústia e de sofrimento dos seus discípulos em Jerusalém, atravessaram o tempo e transformaram-se em frutos de alegria no celeiro das nações. Não é verdade isso? É lindo. E ele diz mais: colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos, entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Retempera o seu ânimo em contato com essa benesse de gratidão divina e bondade, mas não te detenhas no caminho. É necessário ascender. É imprescindível a ascensão. A luz verdadeira procede do mais alto e só quem se instala no plano superior, ainda que sofrido de chagas e roído de vermes, pode aclarar a senda redentora, mostrar o caminho que as gerações mais enganadas, digamos nós, no consumismo, na loucura da tecnologia, acabaram esquecendo. E o alerta que nós recebemos de que Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor, precisa ser revivido, seguindo a sua exemplificação viva do nosso querido Francisco de Assis. Nós sabemos que esse trabalho não é fácil e que cada um de nós, na sua condição, evolui a seu tempo fazendo aquilo que já consegue fazer.
Eu nem digo mais aquilo que é possível fazer, mas aquilo que nós já somos capacitados pelas experiências de vida. Se o Francisco de Assis foi uma reencarnação de João Evangelista, imaginamos que ele cresceu muito na sua exemplificação, nessa missão de se doar completamente aos seus irmãos. Nós estamos nesse caminho. Ainda que estejamos distantes, longe ainda desse exercício, sabemos que o caminho está aberto para nós. Sabemos que chegaremos lá um dia. Não importa se esse trabalho que está sendo criado à nossa frente vai nos permitir ser rápidos. Nós não precisamos ter pressa, precisamos ter constância. E a oração que Francisco faz ao Cântico das Criaturas, tão conhecido, traz um pouco desse amor à nossa alma. E ele nos diz, em algumas palavras: Altíssimo e onipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e a bênção. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Olha como ele junta as duas, a obra e ao Pai. E ele diz, especialmente ao meu irmão, meu senhor irmão Sol, belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, ele dá a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas. Louvado sejas pelo irmão Vento e pelo ar, nuvens e sereno, e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas pela irmã Água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta, pelo irmão Fogo, ao qual alumia a noite, e pela Terra, pela nossa irmã Terra, que nos sustenta e governa, por todos aqueles que perdoam pelo teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que as suportam em paz. É maravilhoso poder cantar como Francisco, poder elevar a nossa alma seguindo o seu exemplo. E nestes dias que comemoramos já 800 e alguns anos da sua vinda, da sua presença, vemos o quanto repercute na nossa civilização, na nossa busca de conhecimento dessa verdade amorosa, a presença e a contribuição que Ele nos deu. Que nós sejamos capazes de, absorvendo com tanta literatura que existe à disposição para as nossas pesquisas, para a nossa leitura, para o nosso estudo, um pouquinho dessa vivência amorosa que o Francisco de Assis nos trouxe. Que Ele abençoe os trabalhos do nosso MAP, continue com as suas falanges, dando suporte, amparo e acolhimento a todos que nos procuram. Que nós possamos ser também operários desse amor ao próximo, que possamos movimentar esse amor em direção ao próximo. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.